Vamos nos colocar de pé. Vamos colocar de pé, dar início ao culto. Gosto sempre de lembrar que o culto, a gente não vem aqui para assistir o culto, né? A gente vem aqui para cultuar o Senhor. Ele é a razão de estarmos aqui. Então, a gente não veio aqui para assistir. Então, vamos cultuar. E a gente vive muitas vezes a vida como se tudo fosse meio normal, assim, né? Mas, se a gente for olhar as estatísticas, morrem 180 mil pessoas por dia no mundo. Só hoje, já morreram aí quase 60 mil. E a gente está aqui, vivo. Então, é motivo da gente se alegrar e agradecer a Deus pela oportunidade que temos de levantar mais um dia e poder louvar o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos pelo teu amor, que muitas vezes nem podemos compreender, Senhor. É um amor tão grande, um amor que é de um Deus tão grande, tão poderoso e consegue olhar para nós que somos tão pequenos. Senhor, nós te agradecemos pela vida, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui, Senhor. De te louvar, de te adorar, de poder agradecer a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem feito na nossa família, Senhor. Ó, Senhor, Tu és o nosso convidado de honra, Senhor. Pedimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso e o Senhor é rico em misericórdia, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer
dos confins dessa terra, profundo do mar, profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. no interior dos fracos, Do brado dos fortes, do brado dos fortes, dos lábios de todos, e dos lábios de todos, canção, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, se exaltado. Dos confins dessa terra, fundo do mar, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. no interior dos fracos, Do brado dos fortes, do brado dos fortes, dos lábios de todos, e dos lábios de todos, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, se exaltado. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, se exaltado. Dos confins dessa terra, profundo do mar, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te Tu louvamos. és glorioso, Senhor. Te Senhor, agradecemos, permanece, Senhor. Senhor, grandioso, assentado no seu alto e sublime, Aleluia. cheio de majestade, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de graça, cheio de pureza. Toda a criação, Senhor, se curva diante de Ti, Senhor. Sim, Jesus. Todo ser, Senhor, que o Senhor criou se prostra diante da Tua grandeza, Senhor. Diante da grandeza do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor continua sendo esse Deus glorioso. O Senhor resplandece, Senhor, em Sua glória. E da Sua glória, Senhor, emana toda a vida, toda a alegria da terra, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, com os anjos, Senhor, Te adorando, Sim, louvando, Jesus. Senhor, dançando na Tua presença. Ah, Senhor, permite, Senhor, que nós possamos estar diante do Teu trono, Senhor, Te adorando, Senhor, e nos alegrando com quem o Senhor é, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor, de geração em geração, para todos sempre, Senhor. Amém. Tu reinas, Senhor.
Tu reinas, Pai. Amém. Não. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Quero te agradecer com todo o meu ser. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Aleluia. Sim, Jesus. Senhor, nós sabemos que cada um de nós aqui tem familiares, Senhor, e muitos deles ainda não se converteu ao Senhor. Mas que o Senhor possa usar as nossas vidas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que eles possam ver Jesus na nossa vida. Sim, E querer Jesus. se entregar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. É que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Quero louvar ao Senhor porque o Senhor tem alcançado os nossos corações e que nós possamos mudar, às vezes, o nosso comportamento, as nossas condutas, Senhor, e deixar o Teu Espírito
Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Que o Senhor possa confortar os filhos, Senhor, os irmãos, e que a graça do Senhor alcance. Assim como nós acabamos de cantar, porque nós agradecemos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver nessa terra e sabemos que um dia o Senhor vai nos levar também. É verdade. Nós viver com um testemunho verdadeiro para que as pessoas possam querer Jesus nas suas vidas. Amém. 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 Eu só queria falar alguma coisa que Deus tem falado no meu coração. Nós temos vivido um tempo extremamente difícil, acho que todo mundo, o tempo da nossa vida, onde há muita tristeza, há muita angústia, há muitos problemas, né? Vivemos um tempo de muitos problemas, de muitas coisas acontecendo. Mas o Senhor é que nos sustenta, né? O Senhor é que nos sustenta. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios uma coisa interessante. Ele fala: entristecidos, mas sempre alegres. Como é interessante a gente perceber isso. O que está sendo positivo no seu coração, no meu coração? O que eu tenho mais, alegria ou tristeza? Nós não podemos ignorar as tristezas, as provações, né? As dificuldades, os problemas, as coisas sem solução, aquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ignorar, mas não podemos ser sufocados por elas, né? Paulo fala assim: entristecidos, mas sempre alegre. Então a alegria deve prevalecer no nosso coração, porque a alegria, estando no nosso coração, nós temos força, a força que vem do Senhor, e o Senhor é quem nos dá alegria, o Senhor é quem nos enche de alegria, e nós não podemos deixar o nosso coração ser sufocado pelas coisas deste mundo, não é? A gente no Senhor é mais do que vencedor, e nós podemos nos alegrar em servir o Senhor, nos alegrar em estar prontos para viver a vida que o Senhor tem para nós. Não seja sufocado pela tristeza, pela dor, por nada deste mundo, por nada. Nós sabemos que nossa vida aqui é passageira, é rápido, e não dá para viver moído pela tristeza, mas na alegria do Senhor, né? Então nós podemos levantar a nossa cabeça e nos alegrar no Senhor. Amém. Amém? Queria deixar essa palavra para nós, para mim e para você. Amém? Amém. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque podemos confiar, Jesus, que a tua bondade está conosco todos os dias. O Senhor prometeu que nunca nos deixaria só, e o Senhor tem cumprido a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Deus é bom. Glória a Deus por essa manhã, amém? A gente tem alguns avisos aí. A gente
É, isso aí mesmo. Vamos só... Dá para editar aí? Tira esse AN aí e põe um A com tio. Tira o N. Tá certo. Olha lá então. Dia 7 de junho é um domingo, né? É isso, né? 7 de junho é um domingo. E a gente vai estar recebendo aqui na igreja um irmão nosso lá de Salvador. Irmão Jaceman. É um pastor muito querido, amigo nosso. E ele vai estar aqui na região. E nesse dia ele vai estar com a gente aqui na igreja, tá? E nesse dia a gente vai fazer um almoço, tá bom? Então vocês, por favor, coloquem aí na agenda de vocês, tá? Que a gente vai receber esse irmão. Ele tem uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja, para edificação da nossa congregação, tá? Então vai ser um dia muito especial para a gente aqui. E você pode colocar aí na sua agenda para estar guardando esse dia, tá bom? O resto da programação por hora é normal, tá? Então, semana aí os irmãos têm os grupos, e a igreja aí nas atividades normais por próximo final de semana, tá? Eu queria que a gente tivesse um tempo agora de ouvir um pequeno testemunho. Não sei se alguém tem algo para compartilhar com a igreja, né? Algo que Deus te falou essa semana, algo que você quer compartilhar com os irmãos. Pode ser bem rápido, viu, gente? Quem quiser falar também pode vir falar, porque por isso que o Senhor deu boca para nós. Foi uma coisa interessante que aconteceu comigo em domingos. Ele, não sei se ele percebeu, mas eu achei muito interessante quarta-feira, né? Quarta-feira nós nos encontramos numa esquina à noite, 10 e pouco da noite, né? Foi muito interessante, porque a gente vinha do nosso grupo caseiro e encontramos ele saindo do grupo caseiro dele numa esquina, né? Aquilo encheu o coração, meu coração. Encheu meu coração de alegria, porque nós nos encontramos na mesma fé, no mesmo passo, fazendo as mesmas coisas, né? Isso me deu um ânimo novo, né? Então foi muito interessante isso. Nós falamos de grupo caseiro. Ontem nós estivemos em Valinhos, né, Domingos? Fomos em Valinhos e nós ouvimos uma palavra sobre a igreja na casa, né? E Jamê falou de 3 casas. Jamê falou da casa de Adão e Eva, falou da casa de Noé e falou da casa de Abraão. Então, foi uma coisa muito edificante para nós. Amém? Então, me alegrou, viu, Domingos? Dormi mais alegre ainda. Já estava alegre de ter participado do grupo e fiquei mais alegre ainda. Amém? Alguém quer falar? Irmãos, para começar, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, depois de 30 dias de molho, né, me recuperando da cirurgia. Então, só de estar aqui já é uma grande alegria. Mas eu quero começar com um recadinho do Jean-Louis. Jean-Louis pediu para agradecer a igreja pelas orações, que finalmente ele está com o aparelho dele e ele pode vir no culto, ouvir os cultos. Isso é bênção, as bênçãos são muitas. Também tive uma bênção maravilhosa, essa igreja orou comigo, nosso grupo de oração orou comigo. Eu fiz uma cirurgia, a cirurgia foi maravilhosa.
Para vocês terem uma ideia, irmãos, tem uma moça, a Adriana, que já veio aqui no culto comigo. Ela é enfermeira lá do Hospital Dia. E ela estava de folga no dia da minha cirurgia. Ela não sabia da cirurgia. E ela resolveu ir trabalhar no dia da minha cirurgia. Então, ela estava lá presente no dia da cirurgia. Isso é Deus ou não é Deus? Claro que é Deus dirigindo as coisas, né? Outra bênção muito grande. Eu tenho tanta bênção que eu fico até sem graça de contar tanta bênção, gente. É muita bênção. Mas eu acho que todo mundo tem muita bênção, mas eu sou mais animada para contar, né? Eu acho. No consulado, também foi uma bênção muito grande. Nós, né, primeiro que eu consegui me recuperar a tempo da entrevista para estar lá com o Jean-Louis. E ele passou por uma entrevista porque ele perdeu os documentos franceses dele e ele está recuperando agora a documentação, que é uma coisa difícil porque ele ficou muitos anos como americano, né? Então, agora ele tem que mostrar de novo que ele é francês para recuperar a documentação. Então, tudo correu muito bem, a primeira fase passou de forma maravilhosa, agora é só terminar o processo burocrático, né? Então, a gente está muito feliz também com isso. Outra alegria muito grande é que a minha filha, que a gente sabe que tem tido muitos problemas com... Ela acha que espirituais não, mas a gente sabe que sim. Então, ela tem dado passos na direção do Senhor. Então, são muitas bênçãos, muitas alegrias, e estar aqui com vocês é uma grande alegria. Obrigada. Amém. Os irmãos podem trazer as ofertas, quem tiver oferta. Acho que pode pôr ali o nosso meio eletrônico, né? E a dona Edith não passou bem agora aqui, os irmãos viram, né? Então, vamos orar por ela. Amém? Senhor Jesus, nós oramos pela dona Edith, Senhor. Que nada aconteça com ela, Senhor, que ela seja curada e restabelecida agora, que vá embora todos os sintomas, Senhor, que o Teu Espírito batize ela neste momento, Senhor, para que sua vida seja restaurada por completo, Senhor. Tira toda a dor, todo o mal-estar, tudo aquilo que é contrário à natureza, Senhor. Então, nós abençoamos a dona Edith, Senhor, que ela seja cheia do Senhor agora, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. As professoras podem ir lá com seus alunos. Amém. Vamos orar pelo Wagner. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Wagner, Senhor, e pedimos pela Tua palavra nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra edifique a igreja, Senhor, trabalhe nos nossos corações, Senhor, e seja instrumento do Senhor para todos nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Semana passada, Roberto começou, né, a falar a respeito da igreja. Ele colocou assim como alvo aquilo que nós pretendemos trabalhar nesses tempos, falando a respeito da vida da igreja, e eu queria dar continuidade nesse assunto, né? O primeiro tópico da igreja que ele começou falando a semana passada, e ele falou de igreja gloriosa. E eu queria insistir nesse assunto. Obrigado. Lá em Efésios capítulo 5,
Roberto já passou muitas coisas, fundamentos e coisas assim. Eu quero abordar esse assunto por um ângulo um pouco diferente daquilo que ele já fez. Eu queria contar assim para vocês que em janeiro, acho que foi dia 23, 24 de janeiro, eu fiz cirurgia da catarata do olho direito, né? E o meu óculos, ele atendia bem aos dois olhos, né? Aí, a partir da cirurgia, eu não consigo mais enxergar direito com o óculos, né? Então, eu vivo tirando o óculos porque ele me atrapalha. Só que aí sinto falta do outro, né? Aí eu preciso do óculos porque senão eu não enxergo o outro lado. Então, está confuso, a cabeça está confusa, né? E eu estou aguardando o chamado, né? Passei esses dias já pela consulta para fazer a segunda, né? Do outro lado. Enquanto isso não acontece, fica essa confusão. Mas confusão é um negócio típico dos nossos dias, né? A gente passa por situações, vivemos dias confusos, né? Então, aproveita e fica com os olhos confusos também e tal. Mas lá em Efésios 5, verso do 25 ao 27, vocês vão achar que eu vou falar e que eu vou reforçar a palavra do Frei Gilson aqui, né? Quem andou acompanhando pela internet sabe do que eu estou falando. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o Senhor Jesus, a gente começa aqui, Paulo usa a figura da família, ele está falando tanto para a família, para o serviço, para a função do homem, da esposa no meio da sua família, e ele faz essa interligação, essa mistura de coisas aqui com o Senhor Jesus e a sua igreja. Que é muito interessante a gente olhar para isso, né? Assim como o Senhor Jesus morreu, deu sua vida e todos os seus ensinos, tudo aquilo que ele fez em favor da sua igreja, Paulo diz assim que os maridos deveriam se preocupar em fazer algo semelhante por suas próprias esposas. Né? Ainda bem que eu não vou falar desse assunto agora, certo? Senão os maridos estavam pensando seriamente em se levantar e tal. Mas semana que vem a gente conversa e tal, né? Mas é interessante esse aspecto do doar-se, né? Esse assunto do Frei Gilson aí, ele é um influencer católico, né? Tem milhões de seguidores na internet e tal. E esses dias ele estava fazendo uma leitura da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e falou desse assunto, de que as esposas sejam submissas a seus maridos. E aí a blogosfera, né? A geração mimizenta, cheia de conceitos de Satanás, se levantaram, cancelando o Frei, aquela história onde já se viu, né?
querendo até que a liderança católica excomungasse o Frei Gilson, porque ele leu a palavra de Deus, né? Então, é só para vocês se posicionarem nessa coisa aí. Mas o Senhor Jesus morreu lá na cruz, tudo isso são conceitos que nós dominamos, sabemos, todos nós conhecemos. E ele diz aqui que ele fez toda essa obra para apresentar a igreja a si mesmo. Então, é um trabalho de purificação que ele faz na vida daqueles que creem, né? E ele diz aqui que é pela lavagem da palavra. Onde que eu perdi o local aqui? Virou a página aqui, eu estava perdido. Para que a santificasse. Então, há um processo acontecendo na vida da igreja. Todos aqueles que creram, todos aqueles que foram tocados e despertados pelo Espírito Santo de Deus para a necessidade de reconciliação com Deus, foi convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, do juízo e da justiça, e sentiu necessidade, entendeu que não há outro caminho de restauração e de resgate para as suas vidas, né? E creram no Senhor Jesus, na obra dele, na sua morte e ressurreição, como a obra feita em favor das vidas desses que creem e que se aproximam dele e que se achegam a ele, e ele começa a produzir em nós um processo de santificação pela lavagem da palavra, ou seja, a palavra de Deus vai penetrando em nossas vidas, o Espírito Santo vai usando a palavra de Deus para nos transformar daquilo que éramos para aquilo que Ele tem como propósito nas nossas vidas, né? Então, isso que está acontecendo. E ele diz aí, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Então, esse termo que é contundente para nós, né? Ele diz que o que é uma igreja gloriosa? Ela é uma igreja sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Igreja gloriosa. Ele quer nos apresentar a Ele mesmo pelo trabalho que foi feito, pela obra que Ele fez em nosso favor, pela ação do Espírito Santo no cotidiano, na vida da gente, vai apresentar essa igreja a Ele, gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem pecado. Aí a gente olha para o nosso derredor, e às vezes a gente olha para o nosso espelho e a gente sente assim, parece que não é bem isso que a gente está vendo no nosso cotidiano, não é bem isso com quem eu convivo, né, no meu dia a dia, né, com as situações. Quando a gente olha para as situações da igreja como um todo, né? Um monte de escândalos acontecendo e coisas desse tipo, e insisto, quando eu olho para o espelho, né, na minha meditação, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o propósito de Deus, olho para a minha vida, faço um autoexame e coisa assim, a impressão
que vem sobre mim, sobre mim é que acho que estou um pouco longe dessa situação de igreja gloriosa, né? Agora a gente precisa entender uma coisa, porque isso para mim é uma ação das trevas soprando contra as nossas vidas, tentando macular e manchar a imagem dessa igreja. Porque a Bíblia diz, e o Senhor Jesus apresenta a ele, uma igreja gloriosa. E não é através dos meus olhos, da forma com que o mundo enxerga, que Deus está vendo. Que Deus olha para a sua igreja através de um filtro. O filtro de Cristo. A vida de Cristo, a obra de Cristo, a redenção em Cristo, o perdão dos pecados em Cristo. Por isso, ele olha para a sua igreja já pronta. Ela é gloriosa. Ela é perfeita. Ela já está pronta aos olhos dele. Mas ela está dentro de um processo de conserto de vidas, de correção de rumo, de sarar situações nas quais cada um de nós está envolvido. Lá em a carta de Pedro, ele diz que, Roberto citou esse texto a semana passada, ele diz que não foi por coisas baratas, como ouro e prata, que nós somos salvos. Foi pelo sangue precioso, né? Um preço impagável, o maior valor do universo, que nós somos libertos da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Ou seja, nós, apesar de já sermos santos diante do Senhor, carregamos dentro de nós a nossa velha natureza, que traz a tal da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais, e dela nós precisamos estar nos libertando no nosso dia a dia. Mas isso não impede de nós entendermos que somos igreja gloriosa diante de Deus. Existe o perigo da gente ficar pensando, da gente ficar entrando num processo de autonegação, um processo de se achar miserável ou algo assim. De alguma forma somos. Mas está sobre nós uma obra fantástica, a obra do Senhor Jesus, através da qual o Senhor nos olha. E por causa disso, somos mais que vencedores, somos igreja gloriosa apresentada diante do Senhor. Percebem a dificuldade que é andar nesses dois aspectos, nesses dois caminhos, né? Vivenciamos uma realidade, há uma luta dentro de nós. Paulo fala dessa luta lá na carta aos Romanos. Mas existe essa luta, mas hoje eu estou posicionado em Cristo. E por causa disso, eu sou essa igreja que se apresenta ao Senhor. Quando a gente olha para o estado geral da igreja, dá a impressão, né? Existem certos comportamentos, certas ideias estranhas, é um monte de coisa difícil realmente de se entender. Mas, se a palavra de Deus penetrou na vida daquelas pessoas que ainda estão fazendo certas coisas, sei lá, de alguma forma o Espírito de Deus está trabalhando naquele lugar, atingindo aquelas vidas, e ele vai continuar trabalhando até aquele dia. Lá em Efésios capítulo 4, verso 13, é isso aí. Alguém lê para mim? Aliás, projeta esse texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do
Amém? Então, esse é o alvo de Deus na vida da gente, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à semelhança de Cristo. E é importante a gente observar aí, que ele diz, até que todos. Eu não vou chegar lá sozinho. Dá para entender isso? Então, há um processo acontecendo. Não é porque eu tenho, talvez, entendido mais ou menos, algo assim, mas há um processo de Deus na face da terra, em cima e através dessa igreja gloriosa que Ele já estabeleceu assim, e vai formar Cristo em cada um de nós, até que todos nós, ninguém daqui vai ficar de fora desse processo. Porque o Senhor olha para nós, sua igreja gloriosa. Ama cada um. Tem um peso no seu coração pela vida de cada um. Almeja a vida de cada um, de cada família aqui, de cada um de nós, que a gente viva plenamente essa igreja, sermos essa igreja plena, né? No capítulo, eu quero que vocês leiam comigo o capítulo 1 de Efésios. Para a gente vai compreendendo como é que Deus foi montando esse quadro até chegar onde estamos. A partir do verso 3, o Jotem, você tem aí a Bíblia em versão na linguagem de hoje? Eu tenho um pouco de receio dessa tal linguagem de hoje, porque ela não deixa de ser a interpretação que alguém fez daquele texto. Pode ser que buscou até um pouco dos princípios e tudo mais, mas não deixa de ser um pouco de interpretação. E nem sempre, né? A maior parte das vezes está bem fácil de compreender, mas, às vezes, as coisas ficam... Tá? Já me deparei com textos assim. Mas ela ajuda muito, porque eu entendo assim, o livro de Efésios é o livro da igreja, né? Onde Paulo trabalha a teologia da igreja. Romanos, ele fala da teologia da salvação. E o capítulo 3 de Romanos e o capítulo 1 de Efésios, para mim, são os mais difíceis de compreender, porque ele usa uma linguagem difícil de entender, como Pedro já escreveu lá na sua segunda carta, que fala, olha, Paulo costuma escrever os negócios difíceis e o povo anda deturpando as coisas que ele escreveu. Mas a partir do verso 3 fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, começa, né? Volta no 3 lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Isso aí é claro, é simples de compreender. É importante também a gente entender que todas as bênçãos espirituais que Deus tinha para derramar sobre as nossas vidas, já foram derramadas em Cristo, nas regiões celestes, em nossas vidas. Elas estão disponíveis, prontas para nos atingir
já foi derramado, não há necessidade de um novo derramar. 4, aí. Segue. Não era na versão? Tá bom. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Então, aqui há uma compreensão, são 2 escolas, pelo menos, e alguns entendem que esse texto e outros textos semelhantes dão a predestinação, né? Predestinados para sermos dele, e outros que seriam predestinados à perdição. Independente da escola, o importante é que lá, antes da fundação, já estava no coração do Senhor a vida de cada um de nós aqui. Porque somos pessoas que creram, e todos aqueles que creram estão predestinados por Ele para pertencerem a Ele. E essa predestinação, essa forma dele nos escolher, foi em Cristo, através de Cristo. Por isso é que nós somos amados a Ele e estamos nele, por causa do seu amor por nós. Isso está claro, né? Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Amém? Até aí ficou claro esse processo de como que Deus nos escolheu e escolheu para sermos filhos através de Cristo. Estamos nele. Pois pela morte nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Aqui ele fala de um assunto. Quando se chega no capítulo 2, ele dá uma ampliação nessa ideia, porque havia um mistério até esse instante. Não havia uma compreensão exatamente de como era esse plano. Afinal de contas, como é que Deus tinha planejado esse assunto todo? Que ele, esse plano, essa questão da redenção, como é que era esse assunto? Como é que não estava muito claro? E aqui ele elucida um mistério. Ele traz à luz, olha, aquilo que havia, aquilo que não era conhecido, não era compreendido, agora está claro. O plano de Deus é esse. É dessa forma que há resgate, que há restauração, que há nova vida. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Esse verso 10 naquele jeito mais difícil de compreender, ele fala de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui a gente começa a ir para outros textos que ajudam a compreensão. Porque lá, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e tudo que foi feito para Ele foi feito. Percebem a importância, como que as coisas convergem em Cristo? O plano de Deus é Cristo. Tanto lá do início, sempre foi Cristo.
Nunca foi sorte, né? Assim que está escrito. Nunca foi as coisas que tem na internet aí. Nunca foi. Né? Sempre foi Cristo. Deus planejou, montou tudo isso, e o plano dele é convergir nele todas as coisas. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Amém? Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Por isso, a nossa adoração constante a Ele. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. Ele diz lá no texto aqui que colocou sobre nós o selo do Espírito Santo. Fomos selados pelo Espírito. E é importante entender esse negócio de selo. É fácil você entender. Antigamente existia correio. Quem é mais antigo aí vai lembrar do tempo que mandava carta. Lembra desse negócio aí? E se você botasse uma carta lá sem selo, ela ia pro lixo. Porque o selo era a garantia que você pagou por aquilo, para que aquela carta fosse enviada, né, e chegasse ao seu destino. Então, quando o Senhor coloca sobre nós o seu Espírito, nós somos selados para o dia da redenção. A garantia da nossa salvação, a garantia da nossa vida eterna nele, a garantia de que fomos comprados e estamos nele. Amém? Então, gente, percebem as coisas como esse capítulo 1 aí de Efésios, como que ele vai montando esse processo para que a gente se compreenda como igreja nesse meio, nessa situação que nós somos colocados. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Então, Paulo tinha aqui, está feliz. Né? Ouviu falar da fé dos irmãos lá da igreja, na cidade de Éfeso, como que era a fé deles, como que eles estavam envolvidos com a palavra de Deus e as realidades da palavra na vida deles. Ele agradecia, ele orava por isso, ele estava feliz com aquilo que estava acontecendo no meio deles. E peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Esse versículo 17 aqui, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam. Então, Paulo faz uma oração interessante aqui, que eu creio que é essencial para nós hoje, que
que Deus atenda essa oração de Paulo a respeito das nossas vidas. Que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. E quando a gente começa a tentar compreender o que está por detrás desse assunto, afinal de contas, o que é sabedoria? Como que nós podemos simplesmente falar de sabedoria? Quem é naturalmente sábio, o único que é sábio por natureza, faz parte da natureza dele ser sábio, é o Senhor, né? Que sabedoria não é uma coisa de conhecimento, de muita ciência, muita coisa assim. É algo que transcende, é algo que não é natural, que não depende de muita escola, que não depende de muita leitura de ciências e coisas assim. Sabedoria é algo que a gente recebe, que a gente tem, quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, ele nos conduz em sabedoria, porque sabedoria é algo que é dele, é da natureza dele. E ele sabe, ele é sábio. Né? O pastor Gustavo, uma vez ouvindo ele falava de a importância de ter sabedoria, não de ser sabido. Que sabido é o sabichão, né? O que sabe tudo, é o que domina os... Né? Esse é o malandrão, né? Tal, conhece todas as coisas por aí. E sabedoria é algo profundo, algo que vem lá de Deus. E espírito de revelação. O que é revelação? Revelação é algo que também vem lá de onde a gente não sabe, de onde a gente não conhece. Sabedoria vem do alto. Tiago, né? Isso. Amém. E revelação é algo que o Espírito de Deus vai trazer dentro dos nossos corações, na medida que andarmos em dependência do Espírito Santo. A igreja gloriosa é a igreja que anda em dependência do Espírito Santo. E ela vai ter sabedoria da parte de Deus. E Deus vai estar revelando no coração de cada um de nós as suas coisas, vai estar revelando coisas que não são acessíveis com o conhecimento humano. Eu gosto muito lá do texto de, acho que é em 1 Coríntios, lá, que Deus fala assim, que Paulo escreveu lá que Deus escolheu as coisas que não são, para envergonhar as que são. Estranho, né? O que é que não são? É aqueles que não têm muita aparência de saber coisas, de ser dono de muita coisa. Esses que não são. Ele escolheu esses. Porque aqueles que acham que sabem, que têm, que podem e tal, esses não conseguem ter acesso à revelação e, portanto, não conseguem compreender a necessidade de Cristo em suas vidas. Ele se revela para corações quebrantados e contritos. Para quem é muito dono da verdade, muito sabido, né? Esse pessoal que é só você navegar nas redes sociais aí, né? As pessoas que, baseados nos conceitos humanistas dos nossos dias, ficam criticando
aqueles que sabem de verdade, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que vivem segundo o padrão de Deus. Ficam, né, é o caso que eu estava comentando no início, lá do Frei, que leu a palavra de Deus num texto que eles não gostam, e eles preferem achar que a Bíblia está errada, que Deus não escreveu aquilo. Então, eles vão para o inferno gostando das doutrinas satânicas. Então, eu preciso de revelação. Cada um de nós precisa. Né? Tem um versículo que fala que haveria um tempo em que ninguém precisaria ensinar o outro, que todos seriam conhecidos de Deus, e é nesse sentido que eu falo, né? Precisa entender bem o contexto daquele texto lá, para eu achar que eu não preciso de ninguém, não é disso que eu estou falando. Entender bem isso daí, que eu preciso muito. Né? Mas, para efeito de conhecer a Deus, o Espírito Santo trabalha sobre a vida de todos. E todos têm acesso às mesmas informações. Todos têm acesso à mesma fonte. Então, nesse lugar, todos podem receber de Deus revelação para as suas vidas e viver as suas vidas de maneira que evidencia a igreja gloriosa aqui na face da terra. Então, a oração dele, que eles recebessem espírito de revelação e tal, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam. Aqui tem 3 coisas importantes para a gente conhecer. Então, Paulo fala, olha, é importante que venha a luz de Deus sobre a vida de vocês, o Espírito de Deus trabalhe o coração, a mente de vocês, para que vocês conheçam essas 3 coisas. A primeira ele chama de esperança. Esperança para o qual ele os chamou. Fomos chamados a uma esperança. Há uma esperança em nós. Nós não estamos aqui vivendo esse cotidiano. Marcos falou da dificuldade que existe na convivência humana nos nossos dias difíceis e coisas assim. Realmente, nós vivemos dias difíceis. Há toda uma situação. Mas ele, como ele também reafirmou, que já nos fez vitoriosos, né? Ele nos coloca numa posição de vitória em Cristo. Agora, se a nossa vida ficar aqui, focada nas dificuldades do dia a dia, sem entender que fomos chamados a uma esperança de eternidade, a uma esperança de regozijo em Cristo, uma esperança de vida plena, cheia do Espírito Santo. Essa coisa, essa limitação que existe no dia a dia, pode bloquear nossas mentes e nosso entendimento, para que a gente que a gente não consiga viver naquele lugar onde Deus preparou para nós. Há uma esperança. Para que vejam a luz dele com essa esperança e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou
quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se assentasse à sua direita no mundo celestial. Então, há essas três coisas que está prometida. Se eu ler aqui nessa versão. Então, a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, esse poder com o qual ele ressuscitou a Cristo. Então, essas coisas estão reservadas para nós na medida que nós cremos e que Deus responde essa oração de Paulo em nosso favor. Aí ele diz assim: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja que é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. E aí nós chegamos na igreja. Perceberam como que as coisas foram sendo construídas? Vem mostrando a glória, a salvação, todo o processo, aquilo que a necessidade do Espírito Santo, o poder do Espírito para poder que o Espírito usou na ressurreição do Senhor Jesus, é esse poder que está disponível através do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, nos nossos dias, no nosso enfrentar das coisas, né? E ele pegou e colocou todas essas coisas debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele deu autoridade para o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Ele é o nome que está sobre todo nome, nome sob o qual não há ninguém, nada que possa superar em alcance, em poder, em importância ao nome do Senhor Jesus. E ele coloca o Senhor Jesus, e ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E nós somos o seu corpo. Nós estamos em Cristo, colocados nesse lugar que está sobre todas as coisas. Por isso Deus olha para a sua igreja e diz: a igreja é gloriosa. Ela está sobre todas as coisas. As pessoas estão passando no seu cotidiano dificuldades e tal, para o seu aperfeiçoamento, porque o plano de Deus é formar Cristo em cada um. Então, isso vai continuar acontecendo. O Senhor vai fazer isso e Ele é poderoso para fazer isso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Ele vai continuar e Ele nos coloca nesse lugar. É a igreja gloriosa. Olhando para nós desse ponto, dessa perspectiva. Nós não somos réis, mortais. Somos igreja gloriosa de Cristo. Isso, com certeza, não vai tirar de nós a nossa compreensão de que é em Cristo. E é só por causa dele. Amém? E eu preciso dele todo dia, todos os instantes, em todas as circunstâncias da minha vida. Cristo é a minha referência. Cristo é o Senhor. Né? Cristo é aquele que direciona, que dá rumo para a minha vida. Por isso eu sou igreja gloriosa e estou diante do Pai. E eu posso ficar em paz nesse lugar. Amém?
Aqui em Efésios, capítulo 2, verso 10, ele fala que a igreja, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos igreja gloriosa, temos um serviço, predestinados por Deus a lidar com a obra que Ele quer realizar na face da terra através da igreja gloriosa. Somos colocados nesse lugar. Eu gosto tem um versículo aqui para frente, eu não lembro onde que está, que ele fala, é aqui no capítulo 2 mesmo, ou 3, que ele fala de que a igreja está aqui na face da terra para manifestar a plenitude da... Deixa eu ver se eu acho. Para manifestar... É aí no 2, não é? Esqueci. Tá, o 10 é para trabalhar. Fomos chamados para viver aquilo que Ele preparou para nós. Mas tem um outro versículo aqui para frente, que ele fala que a igreja está aqui para expressar diante da sociedade, diante do mundo, a grandeza de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. 3:10. Para que a glória, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, é a igreja gloriosa. Amém? Aqui em Colossenses, eu gosto desse texto de Colossenses, para fechar o assunto. Tá. Vocês estão vendo como que eu estou enxergando bem aqui, né? A partir do verso 15, no capítulo 1 de Colossenses, e aqui para encerrar, tá bom? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Perceberam? Que em Cristo está, né, lá no capítulo 2, verso 9, diz que em Cristo está toda a plenitude da divindade. E ele se expressando, e ele se expressa aqui através da sua igreja. A igreja é papel central, fundamental na vida, né, na ação de Deus, né, através de Cristo, nos nossos
nesse tempo, nessa fase da eternidade, né? Esse tempo onde nós vivemos, desde que o Senhor veio até o dia que se completa todas as coisas. No verso 27, e esse fecha o assunto, diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Então, gente, é Cristo. E é a igreja dele. E a igreja dele é gloriosa. Amém? Não podemos abrir mão desse negócio. O inimigo não pode tentar jogar mentiras na nossa cabeça, falar que não é isso, que você é pecador. Sou pecador, mas eu estou em Cristo. E em Cristo, Cristo em nós, é a esperança da glória, da perfeição, de estar tudo completo, da obra pronta, de que nós somos vencedores. O inimigo não tem mais como nos derrotar. O inimigo não pode, não existe como sermos tolhidos da vida que o Senhor nos proporciona. Porque nós estamos em Cristo, o Senhor das nossas vidas. Amém? Então, que a gente tenha isso no nosso dia. Fale. Eu só queria testemunhar do que o Senhor foi falando ao meu coração enquanto você ministrava. Eu acho que é importante eu repartir, porque pode ajudar muito. Enquanto o Wagner estava ministrando e lendo os versículos, né? Quando ali em Efésios fala, em Efésios 5, que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, eu comecei a fazer eu comecei a imaginar isso na minha cabeça. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E aí eu imaginei assim, fala ali que ele cuida, que ele lava pela palavra, que ele para apresentar pura, santa, né? Então eu imaginei Jesus cuidando do próprio corpo dele. E aí eu pensei assim, acho que foi o Espírito Santo mesmo que falou no meu coração, que quando eu pensava nesse corpo, eu pensava naquele corpo crucificado, cheio de chagas, todo marcado, todo machucado, todo sujo, todo ferido. Mas aquele corpo, ele não está mais daquele jeito, né? Jesus ressuscitou, ele não está mais na cruz. Ele é um corpo ressurreto, né? E o poder da ressurreição que está em Cristo está sobre nós. Então, esse corpo que Jesus cuida, que somos nós, é um corpo que tem sido, que já onde já se manifesta o poder da ressurreição. E, às vezes, a gente olha para nós mesmos e a gente tem que, às vezes, parar de olhar só para nós mesmos e olhar para Cristo, para o corpo dele. E se nós somos a igreja e somos o corpo de Cristo, nós somos exatamente isso que o Wagner falou. A igreja gloriosa. Às vezes a gente escuta por aí, né? Ah, a igreja está caída, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Mentira! Isso não é verdade. A igreja não está caída, a igreja não está falindo, a igreja não está com problemas. Porque se a igreja é o corpo de Cristo e o cabeça é Cristo, Cristo está cuidando da igreja dele. Cristo está lavando o seu corpo pela palavra. Cristo está curando a sua igreja. Então, para que nós possamos cumprir o propósito eterno de Deus, que é ser essa família de muitos filhos, nós precisamos retornar para Cristo, nós precisamos estar em Cristo. Ele é o princípio de tudo. Ele é o fim de tudo. Então, nós precisamos estar nesse corpo para sermos de Cristo. E aí o Senhor colocou no meu coração assim, algo que eu queria pedir para vocês fazerem, algo que eu pretendo fazer também. Fazer a mesma oração que Paulo fez. Que os olhos do nosso entendimento e do nosso coração sejam abertos todos os dias para que a gente possa perceber onde nós estamos, a riqueza da nossa herança, e aquilo que nos aguarda, o que nós estamos nos tornando, o que nós já somos pela fé.
Porque todos os dias nós somos confrontados com a nossa natureza caída, e aquilo que nós escutamos é aquilo que o Wagner disse: nós somos pecadores, nós não chegamos lá ainda, nós estamos muito longe. Não. Nós estamos em Cristo. E nós precisamos, pela fé, viver essa realidade de que nós estamos num corpo glorioso, num corpo que é lavado pela pureza da palavra, num corpo que o poder da ressurreição já opera. E vai chegar o dia em que a plenitude disso vai se concretizar, né? Quando ali em Efésios está escrito que o Espírito Santo é o penhor, isso é muito forte. Para quem estudou um pouco de lei, sabe que penhor é uma garantia. Então, assim, Deus penhorou o Espírito em nós. Todos aqueles que são selados pelo Espírito têm a garantia da salvação. Então, nós precisamos do Espírito Santo todos os dias para... não tem como uma pessoa chegar até o reino de Deus sem o Espírito Santo. Então, nós precisamos dessa firmeza no nosso coração, do nosso selo, da nossa visão aberta, da nossa visão iluminada, e não obscurecida, como muitas vezes Paulo fala, que tem um entendimento obscurecido, visão obscurecida. Precisamos de olhos iluminados pela verdade. Então, quando você orar por mim, eu espero que vocês orem por mim, fala assim: Senhor, abre os olhos da Fernanda, ilumina os olhos dela, ilumina o coração dela para que ela entenda, para que ela compreenda, para que ela perceba que ela faz parte desse corpo, assim como eu, e que nós temos uma herança maravilhosa, que nós não somos perdedores, fracassados, perdidos. Quando a gente estava cantando e o tio veio aqui ministrar, o Senhor lembrou daquele versículo que fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, esse é o nosso lugar. Eu falo isso pela fé. Eu falo isso pela fé. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor continua nos recebendo. O Senhor nos alcançou e cada dia o Senhor nos recebe em Cristo. E cada dia o Senhor tem se revelado a cada um de nós. E cada dia o Senhor tem realizado, nos levado a sermos mais próximos de Ti. Entendemos que o Senhor está fazendo isso com a igreja na face da terra. Cada um de nós que fazemos parte da Tua igreja, nos alegramos e agradecemos mesmo, porque não somos dignos, não éramos merecedores, não somos, mas o Teu amor, que é incompreensível para nós, nos buscou e tem buscado a cada um na face da terra, para formar Cristo em nós, a esperança da glória. E é no nome dele que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Dá um abraço no irmão, irmã que são Igreja Gloriosa de Cristo.